E voltamos aqui com mais um plantão do Meteoro. Eu sou Vitor Salmazo, a gente já seguiu aqui hoje, já falamos com Daiane Oliveira, com Sofia Labanca e agora chegamos às nossas últimas pautas dessa segunda-feira. Vamos lá, o STF voltou a julgar ações sobre a ilegalidade da política ambiental no Brasil. As ações se referem a inconstitucionalidades cometidas pelo governo Bolsonaro, mas está sobrando até para o governo Lula. Vamos dar uma olhada nisso aqui no plantão do Meteoro. E para falar sobre assuntos ambientais de toda sorte, eu sempre convoco aqui o meu mano, o Everton Trindade. Fala aí, meu galo, tudo certo? Fala, Vitor, tudo certo? Parabéns por pronunciar corretamente de primeira inconstitucionalidade. Pô, garoto! É difícil, para mim essa palavra é difícil e a gente vai repetir ela várias vezes durante esse plantão. Eu queria começar já trazendo a notícia que inspirou esse plantão, que ela é uma notícia lá do Estadão. Você pode colocar na tela pra gente? Vamos que vamos. Tá na tela o Estadão. Então tá aí. Brasil não pode ficar a cada governo tendo um soluço antidemocrático ambiental, diz Carmen Lúcia. Eu adoro as expressões e as comparações que a Carmen Lúcia utiliza. Isso tem a ver com uma discussão no Supremo Tribunal Federal que ficou conhecido popularmente como Pauta Verde, que é uma discussão que começou lá em 2022, que começou, na verdade, falando do governo Bolsonaro, e agora acabou sobrando até para o governo Lula. Então a gente vai ver que a Carmen Lúcia, ela reconhece que o governo atual está fazendo melhorias, mas ainda falta muita coisa. Então, para a gente lembrar dessa história, deixa eu explicar um pouquinho o que é essa pauta verde. Essa pauta verde, ela é um conjunto de 7 ações que entraram vários partidos. Eu trouxe uma colinha aqui dos partidos, para não ser injusto. PSB, Rede, PDT, PV, PT, PSOL e PCdoB entraram com 7 ações cobrando políticas ambientais do governo Bolsonaro. Dessas 7 ações, talvez a mais importante seja uma que pede que o governo apresente um plano de retomada de ação para prevenção e controle do desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Então, isso tudo começou lá em 2022. Então, quando a gente tinha aquela explosão de desmatamento na Amazônia, a gente também tinha vários casos de incêndio no Pantanal. E esses partidos entraram, então, com ações falando, a gente precisa fazer alguma coisa. Das outras ações, elas envolvem também a exclusão da sociedade civil das tomadas de decisão do meio ambiente. Tinha uma das ações também questiona o porquê de tanto milico no IBAMA. Né? A gente tinha ações do IBAMA que mandava milico para fazer operações ambientais e não adiantava nada. Aparentemente, pintar meio fio de branco não é um projeto tão eficiente assim para combater o desmatamento, mas essa ação de querer um plano de retomada para combater o desmatamento na Amazônia e do Pantanal é o principal dele. A Carmen Lúcia, ela é relatora de 6 dos 7 projetos. E aí, Vitor, eu trouxe umas manchetes para a gente lembrar qual que é a posição da Carmen Lúcia em relação a esses planos a essas 7 ações. Vamos lá. Então, lá em 2022 ainda, começo de 2022, a Carmen Lúcia, ela comparou a gestão Bolsonaro a cupins, porque ela dizia que os órgãos ambientais eles estavam apodrecendo de dentro para fora, que era tudo um grande teatro e que esses órgãos ambientais, na verdade, não estavam funcionando. E ela também ressaltou que o governo Bolsonaro ele era um réu confesso. Então ela chegou a lembrar daquela famosa frase do Ricardo Salles de passar a boiada, mas ela também lembrou de uma frase do Paulo Guedes, que não ficou tão famosa assim, mas que ele dizia que o Brasil era sim um pequeno transgressor ambiental. E eu trouxe um trechinho desse vídeo, você pode colocar pra gente? Vamos lá. Em que ela fala do Paulo Guedes. Tá na tela, vamos nessa. 4 dias antes de iniciar esse julgamento, portanto no sábado, dia 26, 5 dias atrás, o ministro da Economia do Brasil deu a público e fez publicar, tornou público e publicado, Brasil é apenas um pequeno transgressor ambiental, ou seja, que é transgressor é confesso. Tá aí, né? O pessoal, pelo jeito, tem essa mania de ir confessando as coisas aí, as claras mesmo, sem problema, né? É um fetiche do bolsonarismo difícil de entender.
Ela também, Desculpa te durante... interromper, mano, mas ó, hoje mesmo a gente falou sobre isso com a Daiane Oliveira, e a Daiane Oliveira falou, cara, isso é a certeza de impunidade, cara. Chega nesse nível dos caras confessarem, até isso aí mesmo, não tem problema. Desculpa interromper, vamos que vamos. Não, mas é isso mesmo. E durante o julgamento desse processo, ainda lá em 2022, a Carmen Lúcia também falou uma frase bem impactante. Você pode colocar na tela pra gente? É o próximo vídeo da Carmen Lúcia. Vamos nessa. Eu, desde muito cedo, presidente, escutei que Deus perdoa tudo. O ser humano perdoa às vezes, a natureza não perdoa, nunca. Que tal, hein? Deus perdoa tudo, o ser humano perdoa às vezes e a natureza não perdoa nunca. Então, naquela época, 2022, a Carmen Lúcia voltou a favor de exigir do governo um plano de combate ao desmatamento, mas aí chegou a vez do André Mendonça, ministro do STF, que foi indicado pelo governo Lula, e ele pediu vistas, né? Ele disse que precisava se aprofundar melhor no assunto. Obviamente era tudo uma estratégia para ganhar tempo, né? E aí esse processo ficou meio esquecido, e indas e vindas, e ele acabou retornando agora no final de fevereiro de 2024. E a Carmen Lúcia falou coisas bem interessantes. Ela disse, por exemplo, que o meio ambiente ela deve ser uma política de Estado e não de governo. Ou seja, mudou o governo, não interessa, a política ambiental tem que seguir pelo menos um mínimo ali de requisitos. Sim. E que se a política de governo é inconstitucional, então o STF tem sim que entrar para agir e interferir nesse processo. Eu trouxe então agora um trecho da fala da Carmen Lúcia, que já é de semana passada, final de fevereiro de 2024, quando a pauta verde voltou a ser assunto no STF. Vamos lá. Colocar pra gente? Tá na tela. Pelo que eu estou assentando que esse estado de coisas não foi ainda superado, embora eu esteja reconhecendo como parte dispositiva do meu voto que há um processo de reconstitucionalização, ainda não completado, pelo que, neste ponto, eu estou mantendo a procedência da ação e mudando as providências, por óbvio. A lei orçamentária já foi aprovada, sancionada e destinou 3 bilhões e 600 milhões de reais à pasta do meio ambiente. Mas, para 2023, este valor era de 4,3 bilhões. Então, houve, na verdade, uma redução e, portanto, eu estou mantendo o que tinha proposto no voto de determinação de um compromisso da União de atendimento pleno, inclusive dando suficiência de recursos para que haja a eficiência e a eficácia das providências. Digo sempre, não basta o verbo, é preciso a verba, para que a gente tenha, então, a garantia da eficácia das medidas. Por isso eu não estou retirando. Olha o que ela fez, cheia de drible, Carmen Lúcia. Eu adoro essas frases de impacto da Carmen Lúcia. Mas então, em resumo, a ministra Carmen Lúcia, ela manteve o voto dela. Sim, o governo atual, do governo Lula, ainda precisa apresentar um plano de controle do desmatamento da Amazônia. Ela reconhece que o governo atual fez avanços, mas ela acha assim, o governo está prometendo bastante coisa, mas como que ele vai cumprir isso ainda está meio vago. Né? Ela, inclusive, começou a cobrar aí a redução de verba para o Ministério do Meio Ambiente. A gente precisa lembrar, por exemplo, que o IBAMA ainda está em greve, cobrando melhorias nas condições de trabalho. E aí, Vitor, só para fechar o assunto, então, pensei, o que os bolsonaristas acham disso, né? Obviamente, eles iam entrar naquela questão de que o STF está se metendo demais, o STF está interferindo, exatamente, está interferindo nos outros poderes. Nada melhor para a gente se desinformar sobre esse assunto do que a Gazeta do Povo. Então, sim, entrei na Gazeta do Povo, perdi pelo menos 3 semanas de vida só acessando a Gazeta do Povo. Você pode colocar na tela para a gente? Eu trouxe o que a Gazeta do Povo traz. Então, segundo a Gazeta do Povo, a pauta verde do STF reforça debate sobre desequilíbrio entre os poderes. E aí ela diz que essa desinformação é baseado em advogados especialistas em direito ambiental e que eles avaliam que as ações relacionadas à pauta verde não deveriam ser tratadas pelo judiciário. Né? E aí, nossa, eu fiquei pensando, quem são esses advogados especialistas em direito ambiental, né, que estão dizendo isso?
E aí, quando a gente vê, é o Paulo Roberto Kuhl, que é um advogado especialista em direito agrário e ambiental aplicado ao agronegócio. Tcharam! Então, tcharam, né? Exatamente. É como você perguntar para a raposa o que ela acha de aumentar a segurança do galinheiro, né? Então, a gente tem essa visão dos bolsonaristas que, obviamente, eles iam falar que o STF está se intrometendo demais nas pautas que deveriam ser dos outros poderes. No fim das contas, esse viés ideológico dele está permeado em todas as más decisões, as péssimas colocações, o terrível posicionamento, enfim, que os agentes do bolsonarismo, isso em todos os níveis, acabam tomando para si enquanto regra, né? Enquanto serviço, né? Acho que eles estão servindo alguma coisa, né? E no fim das contas não estão servindo nada. Eu achei muito interessante o comentário da Carmen sobre uma política de Estado, né? E isso poderia, enfim, também ser aplicado para outras áreas, que não só a área ambiental, mas o entendimento de que uma pessoa, o executivo, está chegando e tem um mandato de 4 anos e ele pode mudar totalmente a política ambiental dentro desses 4 anos, ela confere, né, tipo assim, um altíssimo grau de ineficácia para medidas que, às vezes, que estão dando certo, os caras querem só mudar o nome do programa para ver se tiram um pouco da moral política, ou enfim, né, tudo isso todas essas manobras que a gente já conhece. Mas, no fim das contas, ter um plano, principalmente no que tange a algo que é tão importante para a sobrevivência de todo mundo, como, né, a questão ambiental no Brasil, que é permeado por essa aura de ser um santuário da natureza e papapá, e a gente bem sabe que não, né, Everton? Você traz aqui pra gente grandes notícias aí semanalmente falando sobre isso, mas a real é que esses caras trabalham, estão focados nisso, né? Em sempre tirar a pauta, tirar o assunto do lugar certo, né? Repautar o assunto e colocar ele no lugar errado. E aí a discussão fica uma discussão errada. Estamos falando sobre uma questão ambiental? Não, agora estamos falando sobre o excesso de poder do STF. Nossa, querem legislar, inclusive, ambientalmente. E não, né, cara? O que a gente vê ali é uma surra bem dada, argumentativa, e pelo menos no que eu vi, no que tange a esse assunto, em relação aos votos da Carmen Lúcia, eu vi ali, sim, um zigue-zague, hein, cara? Deu um drible na defesa inteira dos caras ali e botou as coisas no lugar. A gente precisa realmente de uma política de Estado. Cada um que chega faz uma parte daquele plano e quem sabe em 20 anos a gente tem aí um grande resultado para mostrar para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo inteiro, né? No fim das contas, a gente quer ser exemplo nisso aí, então acho que a gente vai ter que fazer melhor, né? Não, Everton? Não, é isso aí. A gente precisa ser realista que a gente não vai ter um governo que se apresenta como progressista para sempre. Eventualmente, a gente pode ter a volta de um governo de direita ou extrema-direita no poder. E é importante esses instrumentos para garantir que outros governos façam pelo menos o mínimo para garantir a proteção ambiental. Tá aí. Esse foi mais um plantão do Meteoro aqui com o Everton Trindade. Dá uma olhada aqui no trampo dele em o Everton Bill. Olha aqui. Sempre assuntos interessantíssimos aqui no Plantão do Meteoro. Daqui a pouco ele volta com mais. E eu também. Estamos aqui no Plantão. Não saia aí do nosso chat. Tá demais acompanhar vocês, hein? Daqui a pouco a gente dá mais uma moralzinha. Mas fiquem por aí. Dentro de instantes a gente tá de volta.